Olá, bem-vindos ao nosso programa em língua portuguesa, O Caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui mais uma vez da Igreja de São Paulo, em Brookfield. Aqui estamos presentes para mais um vídeo em língua portuguesa deste programa de O Caminho, o Café com José. Agora vai ser a nossa canção sempre que pusemos este programa para dar um bocado de alegria a este programa. Nós estamos sempre alegres, é um prazer estar aqui a levar-vos o programa sobre a Bíblia e, portanto, o meu nome, como disse, é José Bernardo e já estamos aqui a fazer este programa há cerca de 4 anos. Este hoje vai ser um bocadinho longo, portanto vamos começar a recapitular aquilo que falámos na semana anterior. Falámos especialmente caminhamos à luz da fé, não da visão, portanto foi o título do nosso último programa, vídeo, e portanto desenvolvemos o tema da fé e portanto mencionei, está-me à minha mente o capítulo 11 dos Hebreus, onde fala que é portanto, onde os famosos professores da Bíblia, mas nem só esses todos que estão lá, que são outros mencionados, como aquele que vamos falar hoje, Neemias, que é um dos grandes que veio reconstruir os muros de Jerusalém, e mais outro grande homem de fé, não está no grupo daqueles no capítulo 11 dos Hebreus, mas outro homem de fé. E portanto, como a mensagem hoje vai ser um bocadinho longa, portanto vamos começar a pôr mãos à obra e vou ler sobre o primeiro capítulo deste livro. Portanto, Neemias é o último dos livros dos históricos, portanto, depois do livro dos Juízes, como o primeiro e o segundo Samuel, o primeiro e segundo Reis, o primeiro e a segunda Crónicas, e depois veio o Esdras e depois este Neemias, que acaba portanto, o grupo dos livros históricos. E portanto vou começar no verso 2. Eis que chegou de Judá Anani, um dos irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que escaparam do cativeiro e por Jerusalém. Responderam-me: os que ficaram depois do cativeiro estão lá na província numa grande miséria e numa situação humilhante. As muralhas de Jerusalém estão ainda em ruínas e as suas portas incendiadas. Ao ouvir tais palavras, sentei-me e chorei, e fiquei vários dias desconsolados. Jejuei e orei na presença do Deus do céu, dizendo: peço-vos, Senhor, a Deus do céu, Deus grande e terrível, que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que os ouvidos estejam atentos e os vossos olhos se abram para ouvirem a prece que eu, o vosso servo, estou a fazer na vossa presença. Noite e dia, pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados com que os filhos de Israel vos ofenderam. Porque eu e a casa do meu pai pecamos, ofendemos gravemente e não observamos as leis e os mandamentos e os preceitos que deste a Moisés, vosso servo. Lembrai-vos da palavra que disseste ao vosso servo Moisés: se transgredires os meus preceitos, eu dispersar-vos-ei entre as nações. Mas se vos converteres a mim e observar os meus mandamentos e os praticares, mesmo que estejais desterrados nos confins da terra, ali vos reunirei e vos farei regressar ao lugar que escolhi para nele fazer residir o meu nome. Eles são os vossos servos, o vosso povo que libertaste com o poder e a força da vossa mão. Ó Senhor, prestai ouvidos à oração do vosso servo e à oração dos vossos servos que temem o vosso nome. Dignai-vos hoje dar um bom êxito ao vosso servo e fazei-o achar graça aos olhos deste homem. Eu era então o copeiro do rei. Palavra do Senhor. E portanto, como eu me referi, portanto, Neemias era o último dos livros históricos do Antigo Testamento, portanto, não o último livro do Antigo Testamento, mas no grupo dos livros históricos.
relata o regresso dos exilados. O título da mensagem desta semana é o regresso a Jerusalém, e foi o que aconteceu. Os exilados que foram exilados para a Babilónia no tempo do rei Nabucodonosor, e, portanto, começaram a regressar. O primeiro regresso foi muito antes, no tempo de um Zerubabel, portanto foi no ano 537. Depois o outro, que muito tempo depois, Esdras no ano 458, e portanto, e este último, 445 antes de Cristo, de certo, foi Neemias que veio, portanto, cerca de 92 anos antes do primeiro regresso daqueles que estiveram no cativeiro na Babilónia. Portanto, os primeiros vieram com a intenção de reconstruir o templo, e fizeram na altura cerca do ano 516 a.C. Portanto, muito depois do primeiro, Esdras era portanto, um sacerdote, e veio depois no ano 458, muito depois. E Neemias veio, portanto, no ano 445, ou quase um século depois do primeiro grupo que veio da Babilónia. Portanto, a situação com ele era muito deplorável. Aqueles que se escaparam ao cativeiro viviam numa miséria terrível em Jerusalém, e os muros da cidade, há cerca o tempo tinha sido reconstruído há mais de 70 anos já, e portanto as muralhas da cidade estavam ainda completamente destruídas desde o ano 586, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e pôs fogo ao templo e à cidade. Portanto, o primeiro ponto, Neemias, portanto, como eu li, estava muito abatido ao saber que Ananias, um dos irmãos que veio de Jerusalém, ele trouxe as más notícias sobre Jerusalém. Como eu disse, que viviam numa grande miséria o povo, e a cidade estava completamente, ainda não tinha sido reconstruída. E o povo que no cativeiro, então, estava numa miséria, como eu li, deplorável. Neemias, depois do seu inicial choque de tristeza, como eu li, pôs mãos à obra, e, portanto, ele chorou e orou e jejuou, mas depois nunca esteve a chorar o tempo todo, portanto, resolveu fazer alguma coisa sobre o problema. E, portanto, ao ouvir tais notícias, sentei-me e chorei, e fiquei vários dias desconsolado, e, portanto, jejuei na oração ao Deus do céu. E, portanto, este é o ponto principal que eu quero me referir, portanto, hoje. É sobretudo a oração de Neemias, que ele, portanto, teve, e, portanto, o aspecto fundamental desta oração, que é, portanto, como aplicou a ele cerca de 404 séculos e meio antes de Nosso Senhor Jesus Cristo veio a esta terra, como pode aplicar hoje também. A oração de Neemias dá-nos um modelo de três pontos importantes numa oração eficiente. Portanto, primeiro ele começou a louvar a Deus e a gratitude, e disse: Deus, que vós sois fiel à vossa aliança, e, portanto, disse Senhor do céu e da terra, portanto, que Deus terrível, e que, portanto, a primeira coisa que ele fez o louvor a Deus. Depois, o segundo ponto da sua oração foi a confissão dos pecados, portanto, a confissão dos pecados do povo e dos seus pecados também, dos seus e da sua família. Portanto, o terceiro ponto foi, portanto, a petição, ou fazer requisitos, portanto, Neemias fez uma petição a Deus para lhe conceder graça e bom êxito aos olhos do rei Xerxes, portanto, que era um dos reis já da Mídia-Pérsia, que era, portanto, na altura, que era o rei, ou mais do que o rei, ele era um imperador. Portanto, o império tinha, como nessa altura, já 126 províncias, portanto, o mundo ia do Oriente ao Ocidente, e, portanto, Neemias, portanto, era o copeiro do rei. Portanto, o copeiro era um dos trabalhos de grande importância. Portanto, Deus sempre colocou, mesmo no tempo dos exilados, sempre pessoas, indivíduos, bem perto daqueles de grande influência. Portanto, o copeiro era aquele que serviu, portanto, antes
do rei tomar o vinho, portanto o provavam, e portanto porque havia sempre o perigo de serem envenenados, e portanto eram nos trabalhos de grande responsabilidade, e era feito por um indivíduo de grande confiança do rei. Portanto, a importância da oração em tempos difíceis, como por exemplo estamos hoje a viver, nós também podemos aprender, como Neemias também aprendeu, o exemplo, o modo como respondeu ao seu descorajamento, o desgosto, e portanto quando recebeu as más notícias sobre Jerusalém. Pois ele pôs o problema, o que é que ele fez primeiro? Pôs o problema nas mãos de Deus, através da sua oração. Portanto, isto não é o problema, vou pedir a Deus, e Deus, depois de 4 meses, concedeu-lhe a graça de deixar a graça aos olhos do rei Xerxes. Pôs o problema na mão de Deus, desculpa, e isto era uma disciplina espiritual e emocional, portanto, e física, pois na sua oração ele pôs o seu corpo, a alma e o espírito em prol a sua intercessão especialmente a favor de Jerusalém, não só pela cidade, como aquele povo que vivia lá, como falámos, numa situação de deplorável, cerca já quase de 100 anos, depois de 92 anos do tempo ser destruído, mais de 100 anos depois do tempo ser destruído. Neemias era um homem da ação, e portanto antes de tomarmos a ação, e portanto isso é a lição para nós, tanto temos que receber ordens do nosso comandante e chefe, disse o nosso Senhor. Portanto ele não pôs a fazer as coisas nas suas mãos, não. Ele pediu, primeiro orou, e depois Deus deu-lhe direções para portanto, tomar a ação. E Neemias era um homem da ação e da determinação, não haja dúvidas. Por isso é que ele tinha esse trabalho cerca de estar perto do rei ou do imperador. Portanto, ele principiou com a sua oração a Deus, porque este é um exercício espiritual mais importante. Portanto, isso, a aplicação para nós é a mesma coisa. Quando temos um problema, a primeira coisa que Deus impresso ou em oração, e portanto fez exatamente aquilo que ele fez. Como Neemias, quando oramos, temos que esperar a resposta a Deus. Deus manda-nos ser paciente, e enquanto não temos a certeza do que é que vamos fazer, esperar até que Ele nos dê claramente uma visão ou uma direção para aquilo, a oração, e para aquilo que vamos atuar, qual a ação que vamos tomar. Portanto, como Neemias, quando oramos, temos que estar a esperar pela resposta de Deus. Nós estamos numa comunicação direta com o Criador do Universo, portanto, quer queiramos, quer não, Ele tem todos os recursos disponíveis, e na terra e no céu está tudo disponível. Portanto, Ele pode resolver qualquer problema, mas por vezes temos que esperar pelo seu tempo e Ele nunca trabalha no tempo, no nosso tempo, na 9 horas e minutos, trabalha opera que nós nunca sabemos no espiritual real. A Bíblia diz-nos: orai unicamente em união com o Espírito, multiplicando invocações e súplicas, perseverai nas vossas vigílias, com preces por todos os santos. Portanto, orar por todos, foi exatamente o que Neemias fez. Portanto, o ponto que quero chegar, a oração é a ação, e portanto foi ele aquilo que portanto orou primeiro. Fazendo um breve resumo, portanto, os exilados voltaram da Babilónia a Jerusalém. Ele próprio levou um grupo e depois a história construiu as muralhas num tempo muito rápido, como um tempo recorde, e depois voltou outra vez à Babilónia, e portanto resolveu o problema. Mas portanto a lição para nós é nunca podemos pôr os problemas nas nossas mãos. Primeiro, como ele fez a oração, e depois louvou a Deus pela primeira coisa que fez, que era fiel à sua aliança, a confissão dos pecados por os pecados dele, da casa do seu pai, e os pecados da nação. E terceiro, então, é que ele pôs aquilo que Deus queria fazer por ele, portanto, e pôs os requisitos na mão dele. E portanto, esta foi a mensagem, portanto, o título da mensagem, como disse, é o regresso a Jerusalém. E nós vamos também fazer o regresso a Jerusalém, portanto,
temos aqui este panfleto que convém portanto, a Israel, que é o melhor de Israel, e portanto como Neemias também tinha que ir lá voltar, nós também podemos voltar em agosto, se Deus quiser, portanto no dia 12 e 22, e portanto isto é, portanto, fazendo o título da mensagem aplica-se também a nós, porque nós temos a intenção de voltar outra vez no verão lá. Portanto, se vocês nunca foram à Terra Santa, fica a oferta para vós, que contactem-nos aqui na Igreja de São Paulo em Brookville, na Visconia Road, portanto, naquela igreja de pedra, e portanto nós daqui fazemos o programa todas as semanas. Portanto, eu, para mim será a 4ª vez que já lá vou, e tanto sempre tudo novo, portanto, que encontramos lá, e é um desejo, sempre que vamos lá parece que temos aquele desejo de voltar outra vez, e este desejo, e portanto, e aqueles de vocês que falam português, portanto, se nunca foram lá, portanto, podem usar esta oportunidade e contatam-nos. E portanto, para resumir esta mensagem, portanto, antes de, nunca quero deixar de terminar nenhuma mensagem em português, sem vos convidar a ter por Jesus Cristo como o Senhor da vossa vida. O que é que eu tenho que fazer? Arrepender-me, dizer: Senhor, vem na minha vida, sou um pecador, com uma oração como esta, perdoai-me os pecados, como Neemias fez também, a mesma coisa, para estar numa relação direta com Deus, e Deus, portanto, Jesus Cristo pagou há cerca de 2000 anos pelos nossos pecados. Nós não pagamos pelos nossos pecados. Essa dívida já foi paga há cerca de 2000 anos, quando Jesus morreu na cruz. Desculpa. E depois, com a oração, o Senhor, vem da minha vida, sou um pecador, e portanto desejo ter uma relação pessoal com o Senhor nesta vida, e quando esta vida acabar, ter um lugar no eterno reino do Senhor. E portanto, quero aqui também uma prece para o Presidente, para os membros do Senado, do Congresso e toda a nação. E para aqueles que trabalham em prol da vacinação do vírus, do coronavírus, e portanto que está há cerca de 2 milhões de pessoas, e que portanto isto, especialmente no verão, que volta à normalidade, e portanto que nós podemos fazer a vida normal. E portanto esta mensagem foi esta mensagem desta semana, e até à próxima semana, se Deus quiser, aqui estaremos novamente com uma mensagem em português e inglês. E até lá, portanto, que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. My name is Joe Bernardo, and we are here again in the Church of São Paulo in Brookfield, in the Visconia Road, and we finish another video in Portuguese, Café com José. This time the title of the video is The Return to Jerusalem, this message. We love this message in Portuguese, before I start this message, we're going to talk a little bit about Israel. So we have this the information over here about the best of Israel. That means we're going to go back again there in the summertime, in August. So the dates are from August 12 to 22. And if you never have the opportunity to go to visit the Holy Land, the nation of Israel, this is an opportunity for you, a lifetime opportunity, because I was there in 2013, you never know, but since that I have that desire to go back. And every time I go there, the Lord bless us, you know. And if you never went there, so contact us in the São Paulo Church in Brookfield, and we know your website, and you welcome to go with us. And the title of the message, as I mentioned, was Return to Jerusalem. So ties all the things together. So, and this was taken from the last book of the historical books, is Nehemiah. And I'm gonna read is a little longer passage, the first chapter. So I'm gonna read like from the 3rd to 11, and I'm gonna start now in the first chapter of Nehemiah. And they said, the Bible says, they replied, the survivors there are in the province who escaped captivity are in great trouble and shame.
The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been destroyed by fire. When I heard these words, I sat down, and I wept and mourned for days, fasting and praying before the God of heaven. I said, O Lord, O God of heaven, the great and awesome God, who keeps covenant and steadfast love with those who love you and keep his commandments. Let your ear be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, that I now pray before you day and night for your servants, the people of Israel, confessing the sins of the people of Israel, which you have sinned against you. Both I and my family have sinned. We have offended you deeply, failing to keep your commandments, the statutes, and the ordinance that you commanded your servant Moses. Remember the word that you commanded to your servant Moses. If you are unfaithful, I will scare you among all the peoples. But if you return to me and keep my commandments and do them, though you are outcasts under faraway skies, I will gather them from there and bring them to the place of which I have chosen to establish my name. That place is Jerusalem. They are your servants and your people, whom you redeemed by your great power and your strong hand. O Lord, let your ear be attentive to my prayer of your servant, and to the prayer of your servants who delight in revering your name. Give success to your servant today, and grant him mercy in the sight of this man. This man was the King Xerxes, the Medo-Persian king, who was in the ruling by that time. At that time, this Nehemiah speaking, I was the cupbearer of the king. So I start with that. The cupbearer was God always put people, even in this isle, in 7 years, people close of the people of the influence. In this case was the King Xerxes, more than king. He was by that time his king was 126 provinces. So Nehemiah the cupbearer was a very just people with a tremendous confidence of the king. They have that check, because the purpose, they taste the wine before the king drinks, before in case the wine is poison. So they gotta be a people, and that was the purpose. A tremendous job, a tremendous responsibility, and that was Nehemiah. Hebrew was unthinkable. Hebrew have this kind of position in the Medo-Persian Empire. So, as I mentioned, the title of this message this week is Return to Jerusalem, and we are willing, and God is willing to go there again this summer. Nehemiah is the last of, as I mentioned, Testament historical books after the book of Judges, the first and second Samuel, the first and the second Kings, the first and second Chronicles, and after the Ezra and Nehemiah in the historical group of, not the last book of the Old Testament, but in the group of the historical books. After the captivity, we have three times the Israelites returned. In 537, Zerubbabel was the first one. They come to the purpose to rebuild the wall, the temple, and they did it in the 516 before Christ, of course. And Ezra was a priest. They come with a group of Levites to work in the temple and to minister in the temple in 448, a long time after. And Nehemiah in 445. So this was about 92 years before the first people, the first captives they become, and more than 100 years before the temple was destroyed. So it was more than a century after the temple was destroyed in 586 by the King Nebuchadnezzar. This book telling how the wall rebuilt and how people renew their faith in their God. Nehemiah was deeply grieved about the condition of Jerusalem, but he did not just stay there in the morning and crying. He take action. So what did he pray? The first step he did is go to the Lord and in prayer, and he asked the Lord for his favor and for the people. After initial grief,
he poured his heart out to God. The Bible says, when I heard this, I sat down and I mourned and fasted and prayed to the God of heaven. Nehemiah's prayer, that's the main point. We got this lesson this week, his prayer is a effective prayer, and they apply to us today at the same like applying this time, like 400 and almost 4 centuries and 4.5 centuries before our Lord Jesus come to this earth. Nehemiah's prayer models 3 important aspects of effective prayer. First, worshiping and praise God was the thing. He said, "O Lord God of heaven, who keeps covenant and you keep covenant with and you faithful to the people." So he praised to God. Second was his confession. He confessed the sins of himself, the sins of his family, and the sins of the nation. Was that reason that why God exiled them in Babylon? Confessing the sins of the people, Israel, and the sins of himself and his family, and in repentance, of course. And the third was the petition, the making requests. So Nehemiah make a request to God to find favor to hear before hear his prayer, and find success to the King Xerxes to allow him to go back to Jerusalem and to rebuild the walls. And that request was granted not right away, but about 4 months after. So he waited about 4 months after his initial prayer. So it's like a great example for us, God don't answer right away. Sometimes that time of waiting is very important, and was important for him in the God's time, and the God's season was the time when he went back to Jerusalem. Not went back, he went for the first time. We can learn from Nehemiah's response to the discouraging times and the discouraging news, in this case from Jerusalem, as the people they live in the misery there, and the city was more than a century. The walls and so the very vulnerable. Anyone can go there because no gates, no walls by that time. And took the example for us. He took the problem to the hands of God. He took action, the prayer, and he put the problem in the hands of God. The Bible says in morning fast and the prayer. This was the spiritual and the emotion and the physical and the discipline. So he put his body, his mind, and his spirit as his request of his prayer to the people of Jerusalem, and for the to rebuild the city. Before we go into action, you must get our marching orders from our Lord and Commander Nehemiah. That's the time he was waiting for God to give him clear direction, and that time when he really was he received that direction from God, so he took action, and he asked the emperor and the emperor, the Xerxes, the king, they give permission to go back, for him to go to Jerusalem. He began with a prayer because it is our spiritual activity of the highest order. So when you have a problem, it goes to God, so that is a example for us. Like Nehemiah, when you pray and take time to listen for God's answer, it was like for a month, and we are in direct communication with God. So the God have all the resources. He's in control in heaven and earth, and all the resources are under His control, and He can. But not sometimes He can answer right away. This time took 4 months, but in the end He accomplished His purpose, and Nehemiah come, and was a blessing for His people, and for especially those that live in the misery, and He bring people to live in the city again. The Bible says, when you pray in the Spirit at all times, in every prayer and supplication, that end keep alert and always persevere in supplication for all the saints. So this was pretty much the message we proclaim in Portuguese. This message was returned to Jerusalem, and God willing, going to return again. So I never want to finish any oral broadcast. I mention or nail that every time.
before I invite you to invite you to if you wanna go, you welcome to go with us this summer into Israel, and to have a personal relationship with the Lord. What am I supposed to do? As Nehemiah, he asked for forgiveness for his sins and the sins of this fellow in the nation. You don't have to for the nation, but you can ask the Lord to forgive your own sins, and the Lord is faithful. Jesus Christ paid that penalty 2,000 years ago when he died on the cross for you and I to have a place in this eternal kingdom. You can have a personal relationship with him in this life, and then when this life ends, have a place in his eternal kingdom. That's the promise. I want to finish too and pray for the government, for our president, for the Senate, for the Congress, and all our government, the Galamond, and all the mayors of our towns. The Bible commands us to pray for all this. That's the reason we do that. And pray again for the people they working in the vaccine and those they work in this pandemic. We still live in that. But the fact of the matter, the people, about 2 million people are vaccinated each day. So it's good news. And I pray for the Lord, at least at the beginning of summer, put end of this pandemic, and you can live normal like was before. So this was pretty much what we talk about this day. And I pray for you have a good week. And the next week, God willing, we will be here again with another message in Portuguese and English. Until then, God will richly bless you. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.